Livro Ana Karenina, de Lev Tolstói, parte 2, capítulo 18. Apesar de toda a vida interior de Vronsky estar tomada pela sua paixão, sua vida exterior rolava como antes, de forma irresistível e inalterável pelos trilhos costumeiros de seus interesses e de suas relações na sociedade mundana e no regimento. Os interesses do regimento ocupavam um lugar importante na vida de Vronsky, porque ele estimava o regimento, e mais ainda, porque era estimado no regimento. Lá não só estimavam Vronsky, como o respeitavam e tinham orgulho dele. Orgulhavam-se de que esse homem, imensamente rico, de ótima educação e de muitos talentos, com um caminho aberto à sua frente para toda sorte de sucesso, ambição e glória, desdenhasse tudo isso e, entre todos os interesses da vida, trouxesse mais perto do coração os interesses do regimento e dos seus camaradas. Vronsky tinha consciência da opinião dos seus camaradas a seu respeito, e, além de amar aquela vida, sentia-se obrigado a dar respaldo a tal reputação. É óbvio que não falava com nenhum de seus camaradas a respeito do seu amor, nada deixava escapar, nem nas mais fortes bebedeiras. Aliás, nunca ficava tão bêbado a ponto de perder o controle sobre si. E tratava de calar a boca de qualquer companheiro de armas mais leviano que tentasse fazer insinuações sobre o seu caso. Porém, apesar de seu amor ser do conhecimento de toda a cidade, todos adivinhavam, com maior ou menor exatidão, suas relações com Karenina. A maioria dos jovens o invejava exatamente por aquilo que havia de mais penoso no seu amor, a elevada posição do marido e a consequente publicidade de seu caso na esfera mundana. A maioria das jovens, invejosas de Ana, que já havia muito tempo se aborreciam por ela ser chamada de virtuosa, alegravam-se de ver cumpridas suas conjecturas e só esperavam a confirmação da guinada da opinião pública para investir contra ela com toda a carga do seu desprezo. Elas já preparavam os salpicos de lama que lançariam sobre Ana quando chegasse a hora. A maioria das pessoas mais vividas e de posição social mais elevada estavam descontentes com esse escândalo social que se armava. A mãe de Vronsky, ciente do caso do filho, a princípio sentiu-se satisfeita, porque, no seu modo de ver, nada poderia dar um último retoque tão perfeito na formação de um jovem brilhante como uma relação íntima na alta sociedade, e também porque muito lhe agradava que Karenina, que tanto falava do seu filho pequeno, fosse igual a todas as mulheres bonitas e respeitáveis, segundo a opinião da condessa Vronsky. Porém, mais tarde, ela soube que o filho recusara um posto a que fora indicado, um posto importante para sua carreira, apenas para permanecer no regimento da cidade, onde podia encontrar-se com Karenina, e soube que, por isso, pessoas da mais alta posição ficaram descontentes com ele e a condessa mudou de opinião. Tampouco lhe agradava que, segundo tudo o que apurou sobre o caso, não se tratava da relação requintada, elegante e mundana que ela de bom grado aprovaria, mas de uma paixão desesperada à maneira de Werther, segundo lhe contaram, que podia levar seu filho a cometer alguma tolice. A condessa não o via desde o dia de sua inesperada partida de Moscou, e por intermédio do filho mais velho, exigiu que Vronsky viesse ter com ela. O irmão mais velho também estava descontente com o caçula. Não discriminava que tipo de amor seria aquele, grande ou pequeno, apaixonado ou não, depravado ou não. Ele mesmo, já tendo filhos, mantinha uma dançarina e, portanto, mostrava-se condescendente com isso. Mas sabia que tal amor não era agradável àqueles a quem era preciso agradar e, portanto, não aprovava o comportamento do irmão. Além dos interesses militares e mundanos, Vronsky tinha uma outra área de interesse: cavalos, pelos quais nutria uma verdadeira paixão. Naquele ano, organizaram-se corridas de obstáculos para os oficiais. Vronsky se inscreveu na corrida,
Comprou uma égua inglesa puro sangue e, apesar do seu amor, e embora mantivesse a discrição, estava tomado de entusiasmo com a corrida. As duas paixões não perturbavam uma a outra. Ao contrário, Vronsky precisava de um interesse e de um entusiasmo independentes do seu amor, nos quais pudesse revigorar-se e repousar das emoções que o inquietavam em demasia. Capítulo 19. No dia das corridas em Krasnoye Sielo, Vronsky veio comer um bife no refeitório dos oficiais no regimento mais cedo que de costume. Não precisava controlar-se com severidade, porque rapidamente alcançara o peso devido, de 4,5 pães, mas era preciso não engordar e por isso fugia dos alimentos farináceos e açucarados. Estava sentado com a sobrecasaca desabotoada sobre o colete branco, os cotovelos apoiados sobre a mesa, e enquanto esperava o bife que pedira, mantinha os olhos voltados para um livro, um romance francês, aberto sobre o prato. Olhava para o livro apenas a fim de não ter que conversar com os oficiais que saíam e entravam, e poder pensar. Pensava em Ana, que lhe prometera um encontro nesse dia, após as corridas. Mas fazia 3 dias que ele não a via, e em razão do regresso do marido do exterior, não sabia se o encontro seria de fato possível e não sabia como confirmá-lo. Estivera com Ana pela última vez na dátia da sua prima Betsy. Vronsky ia à dátia dos Karenin o mais raramente possível. Agora queria ir até lá e refletia sobre a maneira de fazê-lo. É claro, posso dizer que Betsy me mandou perguntar se ela irá às corridas. É claro, farei isso. Resolveu consigo mesmo, levantando a cabeça e deixando o livro. Ao imaginar com ardor a felicidade de vê-la, seu rosto resplandeceu. Vá à minha casa e mande atrelar rapidamente a troika. Disse para o criado que lhe havia servido bife numa travessa quente de prata e, depois de puxar para si a travessa, pôs-se a comer. Do salão de bilhar vizinho, ouvia-se o entrecoste das bolas, vozes e risos. Atrás da porta surgiram 2 oficiais. Um muito jovem, de rosto fino e frágil, que viera pouco antes do corpo de pajens para o regimento. O outro, um oficial gorducho, velho, com uma pulseira no braço e olhos pequenos e gordurosos. Vronsky olhou de relance para eles, franziu o rosto e, como se não os tivesse notado, mirando o livro com o canto dos olhos, pôs-se a comer e ler ao mesmo tempo. O quê? Está refazendo as forças para o trabalho? Disse o oficial gorducho sentando-se ao seu lado. Pois é, respondeu Vronsky, que franziu o rosto, limpou a boca e olhou para ele. E não tem medo de engordar? Retrucou, voltando uma cadeira para o oficial jovem. O quê? Indagou Vronsky, irritado, com uma careta de repugnância e pondo à mostra os dentes perfeitos. Não tem medo de engordar? Garçom, xerez! Disse Vronsky sem responder, e depois de pôr o livro em outro lugar, continuou a ler. O oficial gorducho pegou a carta de vinhos e voltou-se para o oficial jovem. Escolha você o que vamos beber. Entregou-lhe o cardápio e ficou olhando para ele. Vinho do Reno, talvez, sugeriu o oficial jovem, mirando Vronsky timidamente com um canto dos olhos, enquanto tentava apanhar com os dedos o bigodinho que mal despontava. Ao ver que Vronsky não se virava, o oficial jovem levantou-se. Vamos ao bilhar, disse. O oficial gorducho levantou-se obediente e ambos seguiram para a porta. Nesse momento, entrou o alto e garboso capitão da cavalaria Yashvin, e depois de um cumprimento com a cabeça por cima do ombro, dirigido com desprezo aos 2 oficiais, aproximou-se de Vronsky. Ah, aí está ele! Exclamou e bateu forte com a mão grande na dragona de Vronsky. Este olhou para cima, irritado, mas no mesmo instante seu rosto se pôs radioso, com a simpatia serena e firme que lhe era peculiar. Muito bem, Alyosha, disse o capitão com voz sonora de barítono. Agora coma apenas um pouco e beba só um cálice. Mas não tenho vontade de comer. Lá estão os inseparáveis, acrescentou Yashvin,
olhando com sarcasmo para os dois oficiais que saíam nesse momento. Sentou-se ao lado de Vronsky depois de dobrar num ângulo agudo suas pernas, vestidas em apertadas calças de montaria e demasiado compridas para a altura da cadeira acolchoada. Por que não foi ontem ao teatro de Krasnoye Selo? A Numierova não se saiu nada mal. Por onde você anda? Demorei-me na casa dos Tverskoy, respondeu Vronsky. Ah, reagiu Yashvin. Yashvin, jogador e farrista, homem não apenas destituído de princípios, mas seguidor de princípios imorais, era o melhor amigo de Vronsky no regimento. Vronsky o admirava por sua força física incomum, que ele, em geral, demonstrava por sua capacidade de beber como uma pipa e de ficar sem dormir sem se alterar em nada, e por sua grande força moral, que ele demonstrava nas relações com os superiores e com os camaradas, o que atraía para si temor e respeito, e também no jogo, em que se arriscava dezenas de milhares de rublos, e em que sempre, por mais vinho que bebesse, se mostrava tão seguro de si e tão perspicaz, que era tido como o melhor jogador no clube inglês. Vronsky o respeitava e o estimava em especial porque sentia que Yashvin o estimava não por seu nome ou por sua riqueza, mas por sua pessoa. E entre todos, só com ele Vronsky se disporia a falar do seu amor. Sentia que apenas Yashvin, apesar de aparentemente desprezar todo o sentimento, e só ele, assim parecia a Vronsky, poderia entender aquela forte paixão que agora preenchia toda a sua vida. Além disso, estava convencido de que Yashvin seguramente não encontrava prazer nenhum em mexericos e em escândalos e compreendia aquele sentimento da forma devida. Ou seja, sabia e acreditava que esse amor não era uma brincadeira, não era um passatempo, mas algo sério e importante. Vronsky não falava com ele sobre o seu amor, mas sabia que ele estava a par de tudo, o compreendia da forma devida e lhe era agradável ver isso nos olhos de Yashvin. Ah, sim! Reagiu ao saber que Vronsky estivera na casa dos Tverskoy, e com um brilho nos olhos negros, repuxou o bigode esquerdo e pôs-se a virá-lo na direção da boca, como era seu feio costume. Mas e você o que fez ontem? Ganhou no jogo? Perguntou Vronsky. 8.000. Mas 3 não contam? É pouco provável que receba. Muito bem, então você já pode perder comigo, disse Vronsky rindo. Yashvin fizeram uma grande aposta em Vronsky na corrida. Não vou perder nada. O único perigo é Makiotin. E a conversa desviou-se para as expectativas da corrida desse dia, o único assunto em que Vronsky conseguia pensar agora. Vamos, já terminei, disse Vronsky, e depois de se levantar, caminhou para a porta. Yashvin também se levantou, após esticar as pernas imensas e as costas compridas. Ainda é cedo para eu almoçar, mas preciso beber alguma coisa. Irei num instante. Ei, vinho! Gritou com sua voz encorpada, famosa no comando, capaz de sacudir os vidros das janelas. Não, não precisa! Gritou de novo logo depois. Você está indo para casa, portanto irei com você. E saíram os dois juntos.